e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, dizei bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Curiosamente, filhos e filhas, para aquela celebração que Jesus fizera, para aquela ceia, a última sua, em que instituiu o sacramento da ordem e a Eucaristia, curiosamente, não havia ali mais ninguém com Jesus senão seus apóstolos. Nós estamos nesse período celebrando a Santa Missa assim, com bem poucas pessoas. Durante a semana, com a celebração não sendo transmitida, eu a celebro sozinho ou com os meus pais. Então, lá na última ceia que Jesus fizera, estavam não os discípulos, os apóstolos. Nem Maria, a mãe de Jesus, estava com eles. Ela estava no andar de baixo. Estavam Jesus e os seus apóstolos ali, para aquele momento ímpar, especialíssimo, sabendo Jesus que sua morte próxima estava de acontecer, vivendo já ele essa quase agonia, e nós o veremos depois no Horto das Oliveiras, ali rezando ao Pai. Sabendo isso, ele naquela ceia, que era a Páscoa dos judeus, ele então a ressignifica e diz que o sangue lá derramado por ele na cruz é o sangue que a todos redime. E então toma o cálice com vinho e diz: está aqui, é o meu cálice, é o meu sangue, que será derramado por vós. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ele não disse: isto é o meu corpo, que será entregue a vós. Este é o meu cálice, que será derramado e entregue a vós, mas por vós, porque é entregue, é dado ao Pai. Isto é o meu corpo, que é dado ao Pai por vós. Este é meu sangue, que é derramado e entregue ao Pai por vós. E em seguida dirá ele: fazei isto em minha memória, fazei isto em memória de mim. Ele diz aos apóstolos que ele então institui como aqueles
que a partir daquela hora, que a partir daquele momento, se tornam sacerdotes instituídos, abraçam o ministério ali ordenado, serão eles os responsáveis por fazer memória daquele ato, daquele momento, e tornar o pão o corpo do Senhor, o vinho o sangue do Senhor, após invocarem o Espírito Santo. Ora, esse é um momento muito especial e que poderia ter sido vivido pelos apóstolos e tão somente por eles. Afinal, eles é que estavam ali, mas ninguém na companhia de Jesus. Mas aí o que faz Jesus? Ele não quer deixar dúvidas, dizendo aos apóstolos: fazei isto em minha memória, e a partir dali celebram eles e vivem eles aquele momento ímpar. Jesus se levanta e então vai lavar os pés dos seus apóstolos, como que dizendo aos apóstolos: isto havereis de fazer em minha memória, e assim eu me torno presente no vosso meio, junto a vós. Mas não vos quero celebrando assim ao redor da mesa para vós mesmos, senão que saiais, tornando o mundo lá fora uma extensão desta mesa. Sede vós mesmos também alimento, sede auxílio, sede proteção, sede os lábios dos quais eu me servirei para falar aos corações, as mãos das quais eu me valerei para tocar o órfão, para socorrer a viúva, para levantar quem caído está, para agasalhar quem desnudo se vê. Sede vós, então aprendei. Eu vos lavei agora os pés, peço-vos, fazei o mesmo. Para mim, filhos, filhas, esta é uma dinâmica sumamente pedagógica. Jesus nos ensina a tomar do alimento, que é o seu próprio corpo, que é o seu próprio sangue, não para nos repastelarmos em nós mesmos, não para que descansemos agora, saciados, abastecidos, senão para que forças tenhamos, mediante essa comunhão, para estar junto à planície, nós que do altar do Tabor descemos, e ali ser para o irmão o que quer Deus sejamos. Ali, na planície, trabalhar em favor daqueles que são do Pai e que Ele então põe sob os nossos cuidados, porque Ele não quer que aqueles que seus são se percam. Aliás, não quer que nenhum se perca, até o pecador, até o mais pecador dos homens. Diz-nos Deus: eu não quero a morte do pecador, senão que ele se converta e tenha vida. Jesus então institui a Eucaristia, transforma pão e vinho em seu corpo e em seu sangue. Mas vamos remontar à história. Na primeira leitura hoje, o que víamos? A Páscoa dos hebreus. Nós conhecemos bem essa história. Eles estão escravos e vão ser agora por Deus libertos. Então diz-lhes Deus àqueles hebreus, para que façam uma ceia às pressas, ali à noite. Matem o cordeiro de até 1 ano de idade, macho, sem defeito. Comam toda a carne. Cada família haverá de sacrificar, matar um cordeiro de até 1 ano, macho, sem defeito. Toda a carne haverá de ser consumida. O sangue, bom, ele vai ser passado nos umbrais das portas, nas portas ali do lado de fora. E por que isso? Bom, além disso, comerão ervas amargas, para lembrar o amargor deste tempo da escravidão. Prepararão pães, mas sem fermento, porque não há tempo para que eles cresçam. É preciso sair às pressas, fugir do Egito. E então eles o fazem. Com o sangue, eles tingem as suas portas, os hebreus. E haverá de passar por ali um anjo exterminador, naquela noite mesmo.
O anjo exterminador está para matar todos os primogênitos de todas as famílias, egípcias e hebreias, por que não? Mas por que os primogênitos dos hebreus não morreram? Porque o anjo exterminador, ao passar, viu aquele sangue, o sangue daquele cordeiro, ou seja, aquele cordeiro que fora imolado por aquela família, aquele cordeiro sacrificado foi o resgate do primogênito daquela família. Em lugar do primogênito, então, aceitou-se o sacrifício, aceitou-se a imolação daquele cordeiro, cuja carne é toda consumida. O anjo passa, vê o sangue e, portanto, poupa aquela casa. Então a carne abastece aqueles todos homens e mulheres hebreus para que fujam. E o sangue garante, portanto, a salvação dos primogênitos, a salvação daquelas crianças. Pois bem, com a Páscoa de Jesus, com esta celebração que Jesus faz, ele ressignifica a Páscoa dos judeus. Ele é o cordeiro, cuja carne é o nosso viático, é o nosso sustento nesse caminho que fazemos rumo ao céu, transpondo todo um deserto para chegar ao céu. E o seu sangue livra-nos da morte eterna, livra-nos da morte que, como anjo exterminador, teria sim a vontade de nos apartar de Deus por toda a eternidade, mas não o fará, porque o sangue deste cordeiro, o sangue de Jesus, nesse seu sacrifício único e verdadeiro, esse sangue nos liberta e nos tira da morte eterna. Jesus celebra isto na cruz, quando morre na cruz, quando o seu sangue derrama, quando do seu lado alanceado, lá na cruz, saem sangue e água, sinais da igreja que ali nasce e dos sacramentos, dos quais é ela a depositária. Mas aí Jesus, ao celebrar esta ceia com os apóstolos, e ao dizer que pão e vinho são seu corpo e seu sangue, tornam-se, pois, alimento, garantindo sua presença no meio dos seus e no meio do mundo. Ao fazer isso, ele se levanta e lava os pés dos apóstolos, dos todos apóstolos. Depois dirá ele para que façam o mesmo. E nós que ficamos pensando assim, mas eu devo amar mesmo a todos? Devo servir a todos? Não deveria servir apenas aos meus amigos, aos mais próximos, aquele que tanto me contraria, aquele que me prejudicou, aquele que meu inimigo declarado é? Também a esse tenho de servir, também a esse tenho de amar? Lembremos-nos, Jesus lavou os pés dos 12, portanto, Judas Iscariotes também estava ali, também teve ele seus pés lavados por Jesus. E nós ficamos escolhendo a quem ajudar, por quem morrer, a quem auxiliar, a quem perdoar, quem menos nos ofendeu? E pensemos, quando Jesus se aproxima de Pedro para lhe lavar os pés, Pedro diz: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. E então o que diz mesmo Jesus a ele? Se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Pois então, Senhor, também a cabeça, também as minhas mãos. Eu fico imaginando por que Jesus o fizera. Por que lavar os pés dos todos ali? E por que tinha de lavar os pés também de Pedro? Uma vez que ele se recusou, disse: Senhor, não, de modo algum tu lavarás os meus pés. Eu sou ínfimo, sou pobre, sou indigno. Tu és o Senhor, não lavarás os meus pés. E eu fico imaginando por que também Jesus o fizera. Hoje, preparando-me para essa celebração, eu pensei mais esse motivo. É como se Pedro dissesse: Senhor, então eu tenho de fazer o que tu fazes. Ensina-me a fazer, ensina-me como é. E você que está em casa, e todos que estão aqui, e eu também, nós sabemos,
Quando queremos aprender algo, não nos satisfazemos apenas em ouvir as instruções, gostamos de acompanhar, ver como tudo é feito. Então, Senhor, lava-me os pés, porque eu quero aprender de Ti e contigo como é lavar os pés. E sabem por quê, filhos e filhas? Porque não basta lavar os pés do irmão, é preciso lavar os pés do irmão como Jesus lava os pés. Não basta dar pão a alguém, literalmente pegar um pão e entregar a um faminto. É preciso entregar este pão a ele como Jesus este pão entregaria. Então eu fico pensando, Jesus dizendo-me, assim como a você, dizendo-me: eu vou te lavar os pés. Senhor, eu não sou digno de que me laves os pés, mas eu quero aprender como é, porque eu quero aprender a força que imprimes na mão ao lavar os meus pés. Eu quero aprender com que delicadeza tu tocas os pés e de que modo vertes a água, porque nós vamos sentir em nós mesmos esse toque. É isso, filhos e filhas. Então não basta chegar em casa e dizer ao esposo: ó, preparei sua comida, vai, come aí. Não é isso, não é assim que Jesus faria. Se Jesus não tivesse tocado os pés de Pedro, Pedro poderia lavar os pés como? Vem cá, dá teus pés. E lavaria, muito bem lavados os pés. Mas que força ele imprimiria? Que força imprimimos ao toque que fazemos no idoso lá em casa, no vovô, na vovó, no papai? Que tom de voz usamos quando a esses nós nos dirigimos? Então é bom que aprendamos com Jesus, é bom que aprendamos com Ele. Então não basta olhar para o irmão e dizer assim: ó, estou fazendo tudo por você aqui em casa, então trate de deixar as coisas arrumadas. Imagino que Jesus não usaria desse tom, não nos falaria desse jeito. E é por isso que Ele lava os pés dos apóstolos, para que eles aprendam que pressão usar ali nos dedos das mãos para lavar os pés dos apóstolos, de que modo tomar a toalha e não torná-la agressiva ao toque, ao friccionar essa toalha, não ferir, mas de verdade enxugar, como que massagear. Penso é assim que Jesus quer nós hajamos e tratemos uns aos outros, com essa delicadeza. E se Pedro ficasse de fora, ele não saberia esse toque de Jesus e como lavar, porque não basta lavar, é preciso aprender com Jesus o modo de fazê-lo. E já quase para encerrar essa homilia, pensemos, Jesus poderia ter cortado os cabelos dos apóstolos, ou aparado a barba deles, chamando os 12 e dizendo: vem cá, essa sua barba, convenhamos, eu vou apará-la. E aquele que barba não tem? Já que ele aparou de um, ele poderia dizer: a sua está em ordem, mas venha cá, já que aparei a dele, vou também aparar a sua. Ou cortar os cabelos. Por que ele não o fez? Porque os cabelos não são cortados todos os dias. E se a barba, ela também não é aparada todos os dias. Já os pés, eles têm de ser lavados todos os dias. Lá, no tempo de Jesus, os pés ficavam assim, ao tempo. Apenas a sola dos pés era protegida. E olhem que nem de todos os pés. Isso significava o quê? Caminhar por aquele terreno árido significava sujar os pés. Alguém ali podia nem tomar banho todos os dias, mas lavar os pés, sim, todos os dias, e algumas tantas vezes ao dia. Então, quando Jesus opta, escolhe por lavar os pés, ele quer dizer: você vai ajudar o seu irmão, não de vez em quando, como de vez em quando se cortam os cabelos, como de vez em quando se cortam as unhas. Você vai ajudar o seu irmão hoje, amanhã e depois. E talvez Jesus dissesse: e não só uma vez ao dia, tantas quantas necessárias.
assim como os pés expostos à sujeira e à poeira, hão de ser lavados num mesmo dia várias vezes, sempre que necessário. Se não é isso que Jesus nos ensina nesta hora, tornar a casa do meu irmão uma extensão deste altar, tornar o hospital em que ele se encontra uma extensão deste altar. O Senhor que aqui se dá, abastece-me, e eu, que quero me assemelhar ao Senhor, saio e faço o mesmo, dou-me em alimento, dou-me sob forma de acolhida, socorro, amparo, proteção, abrigo, e desse modo ele está presente, ou não está, ou não está. A igreja não é o corpo místico de Cristo? Não dissera Jesus, quando da conversão de Paulo: por que me persegues? Se ele já tinha morrido e ressuscitado, como Paulo o estaria perseguindo? E o fazia na pessoa de cada cristão, que ele, Paulo, buscava e levava à prisão. Então Jesus continuava sofrendo ali, no seu corpo místico, que é a igreja, nos todos os membros que a compõem, nos tijolos vivos que a põem de pé. Então, quando saímos e ajudamos o irmão e lavamos os seus pés, ou seja, mostramos para o irmão que nós o valorizamos, que nós o amamos, que nós o queremos bem, todas as vezes que isto fazemos, Jesus ali presente se faz, porque ali se faz igreja, ali acontece o reino dos céus. Hoje, em virtude desta pandemia, do isolamento social que estamos vivendo, quantos são os que este isolamento não podem viver? E não vivem exatamente para que nós, esse distanciamento social, tenhamos e vivamos. Por isso estão nos hospitais, são médicos, profissionais de saúde. Por isso estão nos postos de combustíveis, abastecendo os automóveis, as ambulâncias, os caminhões. Por isso estão nas estradas, transportando insumos, medicamentos, alimentos. Estão nos supermercados, permitindo-nos ir até lá e buscar para a nossa casa, para os nossos familiares, aquilo que precisamos para o nosso sustento, para o nosso dia a dia. Estes todos estão hoje lavando os nossos pés. É isso que fazem. Os médicos, as enfermeiras, todos esses profissionais de saúde, à medida que colocam em risco a própria vida, porque os itens de segurança não lhes asseguram a total saúde, não os fazem refratários ao Covid-19, estes homens e mulheres estão lavando os nossos pés, os pés dos nossos pais mais idosos, que estão lá internados, e que aparentemente desprotegidos, mas desprotegidos não estão. É isso, filhos e filhas, é transformar a nossa mesa lá em casa num também altar, já que a nossa casa, e não apenas nesse período de pandemia, a nossa casa é e sempre há de ser uma igreja doméstica, um santuário lar, e a nossa mesa ali, a mesa fraterna, onde todos nos encontramos, onde de verdade, no diálogo, nos entendemos, nos conhecemos, nos amamos e nos ajudamos. Eu queria que o Senhor me tocasse lavando meus pés, não porque digno, mas porque eu gostaria de aprender com Ele melhor o modo de fazê-lo, porque às vezes na pressa nós não fazemos direito, nós queremos ajudar, mas somos agressivos, nós queremos limpar, mas somos estúpidos, nós queremos ensinar, mas somos arrogantes, nós queremos advertir, mas humilhamos. Então que bom quando nós somos advertidos por Jesus, porque na advertência que Ele nos faz, embora isso nos doa, ao mesmo tempo nos alegra, porque enxergamos essa advertência, a sua misericórdia, e é por isso que com Ele aprendemos a ser também misericordiosos e bondosos, quando corrigimos, levantamos, acolhemos, ensinamos. Pedro aprendeu, os apóstolos aprenderam,
nós haveremos de aprender melhor, hoje e sempre e todos os dias. Aquela mesa que tinha os apóstolos em torno de si, a partir daquela hora, não era mais uma mesa qualquer, assim como aqueles homens saíram dali transformados. Hoje somos nós dessa igreja, né? Não percamos tempo, saiamos e lavemos os pés uns dos outros. Essa história de dizer o filho para a mãe, o esposo para a esposa: ah, mas eu já ajudei a você ontem. Ah, mas ontem eu já recolhi a roupa do varal para você. Ah, mãe, ontem eu já busquei a minha irmãzinha na escola. Ontem foi ontem. Hoje existe uma nova necessidade e é preciso estar ali, atento, para então supri-la, saná-la, curá-la, realizá-la. É hoje, é agora. E se amanhã for necessário de novo, pois que seja, estejamos a postos para fazer o que nos cabe, assim como lavar os pés, todos os dias lá, todos os dias aqui. Eu não pensei antes fazer o que farei agora, mas eu não posso lavar os pés dos que aqui se vêm na igreja. Não sei se contando a 12 pessoas aqui, mas ainda que não haja esse número, eu não posso lavar os pés. Nós vamos evitar esse toque, esse contato. Vamos ser obedientes. Mas eu gostaria que você aí na sua casa tirasse um seu sapato, o pé, um dos pés. Estou de chinelos, padre, tire-os. Estou descalço, padre, pois então que continue. E aqui eu queria que os presentes tirassem um dos pés calçados, um só. Tire isso. Eu não posso estar aí para tocar o seu pé e lavá-lo, mas com esse gesto e vendo essa água, eu quero que você se sinta assim, tocado por Jesus, que lhe lava os pés, e que pode ser uma água fria ali. É água fria que você quer, você a terá, mas se é água quente, ela vai se transformar nessa água que você precisa. Se é um toque para acordá-lo, assim o Senhor o tocará, para despertá-lo. Mas se é um toque para acalmá-lo, esse mesmo toque você o terá. Então, faça isso aí em casa. Eu não o estou vendo na sua casa, não a estou vendo, mas peço, tire aí o seu calçado, tire o seu sapato, o seu chinelo, a sua sandália, e você vai me olhar fazer isso aqui. Tanto você que está em casa, como vocês que estão aqui. E você vai sentir como que esta água a banhar os pés. E agora você vai olhar para quem está do seu lado em casa, se você não está só. E assim como olhar para cá, os que aqui estão, você vai olhar para quem está do seu lado, e você também não pode lavar os pés desse seu irmão, dessa sua irmã, que é o seu pai, sua mãe, enfim, embora estejam na mesma casa. Mas você é grato por todas as vezes que ele lhe lavou os pés, por todas as vezes que ela lhe lavou os pés, que lhe trouxe o que você precisava, que levou o que você queria, mas não podia se deslocar, que recolheu para você a roupa, que limpou o quintal, que o ajudou numa tarefa de casa, ou mesmo uma tarefa de escola, de colégio, de faculdade. Então, você não pode lavar os pés dele agora, mas você vai olhar para esse seu irmão aí do seu lado, seja esposo, esposa, filho, filha, avô, avó, olhe para ele. Você vai olhar para mim agora no que eu vou dizer, e depois eu vou dar um tempo para esse gesto. Olhe para ele. E você não vai tocá-lo, mas vai colocar as suas mãos assim, e vai com esse gesto
como que dizer para Ele, sem palavras: muito obrigado por me lavar os pés tantas vezes. Que Jesus nos ensine a ser mais delicados, mais simpáticos, cordiais, afáveis, gentis, solícitos, abnegados, magnânimos nos nossos gestos, nos nossos sentimentos. E você que está em casa, pode continuar assim, com seus pés descalços. Aqui podem calçar os seus pés, não os deixando assim expostos. E nós vamos seguir com essa celebração, não sem antes meditar um pouquinho, pensar um pouquinho, que até aqui nós já celebramos.
ao altar vossas alegrias, fadigas, trabalhos, sorrisos, lágrimas, esperanças, e rezai para que este meu e vosso sacrifício aceito seja por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Pai, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações queridos, ao alto. O nosso coração está em Deus. Assim, família que somos, graças juntos demos ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever, Pai, nossa salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, por Cristo Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que nós o celebrássemos em sua memória. Sua carne, imolada por nós, é o alimento que nos fortalece. Seu sangue, Pai, por nós derramado, é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, Pai, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Pai, nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso bispo Moacir e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, Pai Deus, pedimos-vos nesta hora, dos nossos irmãos e irmãs, filhas e filhos vossos, que infectados pelo coronavírus, pelo Covid-19, estão em tratamento, estão hospitalizados ou reclusos em suas casas. Lembrai-vos das famílias, Pai Deus, que entes queridos seus perderam para esta pandemia. Lembrai-vos
dos que circundam aqui este altar, dos todos os filhos e filhas vossos, que a mim concedeis para que eu os guarde. Deles conheceis, Pai, a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo em que nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós. E veneramos a sempre Virgem Maria, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos e santas. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família, em memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus apóstolos para que os celebrassem o mistério do seu corpo e do seu sangue. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação, Pai, e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos assim, Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Era, Pai, a Páscoa dos judeus, e lá estava Jesus, à mesa, em companhia dos apóstolos, para comê-la. Sabia, sim, a essa altura, tratar-se aquele alimento do seu último, tudo porque na iminência de sofrer a dolorosíssima paixão e consequente morte. Foi então que para si tomou o pão, olhou para o alto, Pai, rendeu-vos graças, e tendo partido o pão, deu-o aos comensais, seus amigos, que ali com ele se achavam, dizendo-lhes: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Já era o fim da ceia, Pai, quando Jesus tomou para si o cálice que vinho continha. Elevou de novo os olhos aos céus, para mais uma vez vos louvar e agradecer. E finalmente entregou o cálice aos que circundavam a mesa, Pai, dizendo-lhes: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, filhos, filhas, o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela ressurreição. Ao celebrar nesta hora, Pai, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, oferecemos-vos, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, Pai, esta oferenda,
como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos, seja ela levada à presença vossa, para que ao participar deste altar, recebendo o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Pai Deus, dos filhos e filhas vossos que morreram em razão desta pandemia, porque contraíram o Covid-19, lembrai-vos, Pai, lembrai-vos de todos os que desta vida partiram, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei, Pai, a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, Pai, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos e santas, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele, Pai, o Cristo Jesus, vosso ungido, nosso Senhor, vós não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Unamo-nos aos todos que hoje sofrem. Unamo-nos àqueles que, embora não tenham consigo o Covid-19 e estejam saudáveis, estão vivendo horas difíceis, para esses insuportáveis, ficando assim em casa, reclusos. Unamo-nos aos todos os profissionais de saúde, àqueles que eu nominei quando da homilia, que abastecem os nossos mercados, que nos ajudam nas despesas que temos e nas necessidades que nos são prementes. Unamo-nos também aos que alegrias têm, aos que, tendo contraído este vírus, já estão curados. E juntos, como uma só família, falemos ao Pai o que de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, aprendemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim, Pai, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, livrai-nos de todos os males. Concedei-nos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos do pecado livres, dos perigos, e que incluem esta pandemia, protegei-nos, Pai, enquanto, vivendo aqui a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Disseste, Senhor Jesus, e poucas não foram as vezes, aos apóstolos, aos todos os discípulos que tinhas: dou-vos a paz, deixo-vos a minha paz. Dizei-o também a nós, Senhor, pois da vossa paz necessitados somos, para que a tenhamos. Não olheis para as nossas quedas, infidelidades, pecados, vede antes a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Filhos, filhas,
A paz de Jesus Cristo, o Senhor nosso, hoje e sempre esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, em dignidade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, em dignidade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a nossa paz. Vede, filhos, filhas, como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Já chegou minha hora.
Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados, Pai, na ceia do seu reino, pelo mesmo Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Imagino tenham percebido em casa que o altar foi desnudado. Tiramos-lhe a toalha. E assim, aqui atrás, logo mais, também todos os enfeites, ornamentos serão removidos. Não estivéssemos vivendo uma Semana Santa atípica, seria a hora agora da trasladação do Santíssimo Sacramento. Iria ele para o altar da deposição e ali passaríamos a noite, como é costume aqui na paróquia, em vigília, junto do Santíssimo Sacramento, junto de Jesus. E então amanhã, às 15 horas, a celebração da Paixão. Pois bem, isso nos foi tirado por uma necessidade, para que nós não vivamos aglomerados de pessoas, não estejamos com muitas pessoas no mesmo ambiente. Nosso arcebispo então pediu-nos que o Santíssimo voltasse para o tabernáculo, para o sacrário. E então nós vamos manter o altar desnudo. E o que eu peço agora é que nós vivamos este silêncio em nossas casas. Nós estamos na Semana Santa, que é conhecida como Semana das Dores. E ao contemplar aí, olhar aí, assistir aos programas, aos noticiários, quantos são os que se reinventam na lida e no contato, no convívio com os seus, porque agora só dentro de casa. Mas de tudo que vimos nesta semana, pelo menos eu não vi alguém falar do silêncio. Mas nem nós católicos, quando entrevistados, isto dissemos. Não falamos da importância do silêncio, nem da oração. É Semana das Dores. É pensar que naquela semana ali, Jesus já estava diferente. Diferente como? Ele já não aparecia mais em público. Ele já evitava as multidões, não porque medo tivesse, evidentemente que não, mas ele próprio já se recolhera um pouco. Os apóstolos já perceberam pela atmosfera, por tudo que acontecia, pelas tramas para prender a Jesus e matá-lo, que as coisas culminariam muito provavelmente na sua prisão. Supunham a sua morte? Talvez. Mas então, nós estamos nesta semana e não vivemos o silêncio ainda? Não ficamos mais recolhidos, senão dentro das nossas casas, dentro do nosso próprio coração? Essa é a noite em que Jesus vai passar lá no Horto das Oliveiras, vai levar consigo os apóstolos, vai pedir para que vigiem, rezem com ele. Depois, tomando Pedro, Tiago e João, leva-os para mais além, pede para que parem e ali rezem por um tempo, enquanto ele, Jesus, se afasta mais e fala ao Pai. Quando volta, miseravelmente distraídos e relapsos, adormecem estes apóstolos. Será que não estamos fazendo o mesmo papel? Nós que bem sabemos o que Jesus vai passar, o que vai viver, liturgicamente falando, agora nesse período. Passar com Jesus como passávamos a noite inteira, não é adorá-lo, é vigiar, é estar com ele vigilantes. Ele reza, estamos aqui para acompanhá-lo. Para encerrar, eu vou dizer o que digo todos os anos, filhos e filhas, nesta mesma oportunidade. Essa noite e o dia de amanhã, esse período é o período em que não pedimos nada a Jesus, nada. Só estamos para acompanhá-lo, só estamos para sofrer a dor que ele sofre. Por quê? Porque pensemos assim: o meu papai está doente, não está, felizmente, espero não fique, mas o meu papai está doente, né? Pense assim você, um ente querido, que ainda vive, e peço a Deus viva bastante tempo, muitos anos mais, mas então o meu papai está doente, está no hospital, e eu vou lá para visitá-lo, sabendo que ele está nas suas horas últimas. Eu me aproximo, cumprimento, peço-lhe a bênção, converso um pouquinho e em seguida, irrequieto, eu digo a ele: então papai, eu sei que o senhor está numa situação difícil,
não queremos que o Senhor morra, mas isso vai acontecer inevitavelmente, e então, para evitar que eu continue tendo as necessidades que me visitam, sem que o Senhor, que pode me socorrer, me socorra, eu vou dizer quais necessidades são. Eu tenho de fazer uma viagem logo mais, e estou precisando tanto do carro. Será que o Senhor pode falar aos todos mais que estão aqui no quarto, acompanhando, que o carro o Senhor vai deixar para mim quando morrer? Ou seja, filhos e filhas, é de sórdida, estúpida, fazer um pedido desse numa hora dessa. É incabível pedir alguma coisa a alguém que está para morrer. Pedir para que nos deixe algo, pedir para que nos dê um dos seus bens. Então Jesus está nessas horas últimas. Não vamos pedir nada a Ele, nada. Senhor, eu sei que Tu estás para ser pregado na cruz, mas, que tal que eu tenha isto nesta semana? Peçamos nada, apenas o acompanhemos, fiquemos com Ele. Padre, mas nessa noite eu não poderei estar aí na igreja, como já nos anos anteriores, noutras tantas Semanas Santas. E agora o que eu faço? Recolha-se. Mas o senhor tem uma capela na casa do senhor, padre. Eu não tenho uma capela, eu não tenho um espaço assim. Você não tem um oratório? Você não tem um lugarzinho ali onde tem algumas imagens de santos e santas da sua devoção? Pois então, ponha-se diante do crucificado. Antecipe essa hora da crucifixão, já que não há uma outra imagem ali. Que haja um crucificado, você vai estar antecipando essa hora de estar com o Senhor na cruz. E fique ali uns instantes, recolha-se com Ele. Não precisa passar a noite. Mas uma coisa eu lhe digo: se você tem a intenção de passar alguns instantes com Jesus, ali, vigiando e pensando, daqui a pouco eu vou, por uns 10 minutos, tomar o meu celular e responder as minhas mensagens, abdique desses 10 minutos e fique também esses 10 minutos com o Senhor. Porque nós não estamos para dar ao Senhor o que nos sobra, nós estamos para dar ao Senhor o que nos é importante. Aquele tempinho que eu julgo importante no celular, no computador, é tempo importante, então vou dá-lo ao Senhor essa noite. Eu não posso pedir para que desliguem tudo e fiquem em suas casas recolhidos. Já estamos recolhidos. Então, vá você para a TV logo mais, acompanhe o noticiário, informe-se mais acerca da pandemia. Nós ficaremos sabendo quantos hoje morreram no mundo, no Brasil, quantos os infectados, quantos os que fizeram o teste e ainda notícias, resultados não tiveram. E tendo sabido isso, haveremos de nos recolher. Não vamos assistir a novela, não vamos assistir a um filme, seja ele qual for. Vamos nos recolher, recolhamos-nos e em seguida deitemo-nos, durmamos, se não nos é possível ficar um pouco mais de joelhos e um pouco mais em silêncio. Eu estou pedindo isso aos católicos, é nosso papel, e amanhã é dia de silêncio, será dia de silêncio, dia de ficar reclusos. A propósito, dia de abstinência e de jejum. A abstinência estão obrigados os que já completaram 14 anos de idade. Ao jejum estão obrigados os que já fizeram 18 anos até os 60 anos começados. E o jejum não é ficar sem comer o dia inteiro, é não fazer uma refeição principal do dia. Se a sua refeição principal foi sempre o almoço, ou é na atualidade, renuncie a essa refeição. Faça as outras, mas de maneira comedida. Não tentemos nós compensar numa refeição aquilo que não tomamos noutra. Muitos são os que para amanhã compraram ou ainda tentarão comprar peixes para tê-los em casa, pagando um preço absurdo. Ora, se abstinência e jejum não são a mesma coisa, mas são práticas que coincidem no mesmo dia, podem coincidir, eu pergunto, se nós vamos nos abster de carne, como é que vamos comer peixe amanhã? Quando foi que o peixe se tornou fruta ou legume? Uma hortaliça? Quando? É carne. Então vamos nos abster disto. Queremos comer uma carne, um peixe gostoso?
deixemos para fazê-lo na Páscoa. A propósito, eu ia encerrar, mas me ocorreu, nós ouvimos por aí, por que não jejuar no domingo como alguns tantos estão jejuando? Nós somos católicos, o católico não jejua aos domingos, porque o domingo é dia do Senhor, é dia de alegria, é dia da ressurreição. Então, se é dia do Senhor, nós estamos com Ele. Imaginemos, pois, quando Jesus diz: o noivo vos será tirado, ou lhes será tirado, e quando isso acontecer, eles jejuarão. Se o Senhor está conosco, na nossa casa, é domingo, ressuscitado, como é que nós vamos lá para o quarto e jejuar e ficar quietinho, porque não queremos ver a ninguém, não queremos comer absolutamente nada? Logo com o Senhor ali na sala, eu não vou ficar com Ele. Então, o jejum não nos cabe aos domingos, mas nós temos outros 6 dias da semana para jejuar. Por que não o fazemos? Por que não escolhemos um? Amanhã é dia, são 2 dias que a igreja nos pede, e assim sentimos-nos obrigados, por força do batismo e por pertença à igreja, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Vamos agora guardar esse silêncio, vamos para casa. Não há canto de despedida, como lhes falei, não há sinal da cruz, porque esta é uma celebração, e essa celebração se estende agora até a vigília pascal. Então, nesse silêncio, nesse espírito sacrificial de acompanhar a Jesus na sua dor, e também a Maria, a Santíssima Virgem, nós vamos nos despedir agora assim, silenciosamente. A transmissão será cortada e nós vamos ficar ali, junto do Senhor, vigiando, acompanhando, sendo-lhe companhia.